Olá pessoal, tudo bem? Vamos entrar agora na nossa lição 4 desse módulo que estamos tratando de geologia. Vamos agora começar a fechar o raciocínio sobre da utilidade de nós fazermos esse estudo de geologia, ok? Então nesse módulo 4 nós iremos tratar das características dos reservatórios, completação do poço e a produção. O nosso objetivo aqui, então, será o conhecimento das características de um reservatório e dos seus fluidos, que é um fator primordial na decisão de exploração de um campo petrolífero, pois é através desses conhecimentos que avaliaremos a rentabilidade do empreendimento e os tipos de tecnologia que deverão ser aplicadas. Conhecendo o reservatório, é possível identificar se o poço produtor desse campo será surgente ou se é necessária a utilização de um método de elevação artificial e qual o melhor método, então, a ser aplicado. A avaliação das formações. Bem, a avaliação dessas formações é um conjunto de atividades e estudos que visam estimar em termos qualitativos e quantitativos o potencial de produção de uma jazida de petróleo, ou seja, a capacidade de valorar e definir as reservas de óleo e gás. A avaliação das formações baseia-se em perfilagem a poço aberto. Então aqui a gente começa a verificar como é feita essa avaliação. O perfil, né, é uma forma que nós temos de verificar a extensão e tudo mais. Mas vamos lá. A perfilagem a poço aberto. A perfilagem, nesse caso a poço aberto, é executada após a perfuração do poço e permite obter informações importantes a respeito das formações atravessadas pelo poço. Litologia, quer dizer, o tipo da rocha, a espessura, a porosidade, a argilosidade, a radioatividade total da formação, prováveis fluidos existentes nos poros e suas respectivas saturações. Essas informações, denominadas de perfis, são obtidas a partir do deslocamento contínuo de um sensor de perfilagem, uma sonda, dentro do poço, e são denominados genericamente de perfis elétricos. Alguns tipos de perfis mais utilizados são de potencial espontâneo, SP. Esse perfil mede a diferença entre dois eletrodos, um na superfície e outro dentro do poço. Permite assim identificar as camadas permoporosas, calcular a argilosidade das rochas e auxiliar na correlação de formações com poços vizinhos. O perfil sônico, ou DT, mede a diferença nos tempos de trânsito de uma onda mecânica através das rochas. É utilizado para estimativas de porosidade, correlação poço a poço, estimativas do grau de compactação das rochas ou estimativas das constantes elásticas, detecção de fraturas e o apoio à sísmica para a elaboração do sismograma sintético. Raios gama, ou GR. Este perfil detecta a radioatividade total da formação geológica, utilizado para a identificação da litologia, a identificação de minerais radioativos e para o cálculo do volume de argilas ou argilosidade. Indução, ou ILD, fornece leitura aproximada da resistividade da rocha contendo hidrocarboneto, através da medição de campos elétricos e magnéticos induzidos nas rochas. O neutrônico, ou NPHI, são os perfis mais antigos, medem a quantidade de raios gama de captura após excitação artificial através de bombardeio dirigido de nêutrons rápidos. Os mais modernos medem a quantidade de nêutrons termais da rocha após o bombardeio. São utilizados para estimativas de porosidade, litologia e detecção de hidrocarbonetos leves ou gás. Densidade, RHOB, detecta os raios gama. Além da densidade das rochas, das camadas, melhor dizendo, permite o cálculo da porosidade e a identificação das zonas de gás. É utilizado também como apoio à sísmica para o cálculo do sismograma sintético. A completação. Bem, nessa fase de completação, após a perfuração e a confirmação da viabilidade econômica feita através da avaliação da formação, que vimos no item anterior, é necessário deixar o poço, então, em condições de operar da forma mais segura e econômica possível durante toda a sua vida produtiva. E esse conjunto de operações destinadas a equipar o poço chama-se completação. Ele se divide em completação seca, quando em terra ou onshore, e molhada, quando feita no mar
ou offshore. Para este curso, daremos ênfase à feita no mar ou molhada. A completação assim molhada envolve uma série de etapas em sequência cronológica e obedece às seguintes fases. Primeira fase é a instalação dos equipamentos de superfície, instalação da cabeça de poço e do BOP para permitir o acesso ao interior do poço com toda a segurança necessária para a execução das demais fases. O condicionamento do poço é descido então assim uma coluna com broca e raspador, de modo a deixar o interior do revestimento de produção gabaritado e em condições de receber os equipamentos necessários. O fluido de completação, que substitui o de perfuração deixado no poço, é uma solução salina que deve ser compatível com o reservatório e seus fluidos e promover pressão hidrostática maior que a pressão estática do reservatório, evitando que o poço produza sem controle para a superfície. A avaliação da qualidade da cimentação. A cimentação possui a função de isolar os intervalos permeáveis, impedindo a migração de fluidos e promover suporte mecânico ao revestimento. Para a verificação da cimentação, são utilizados perfis acústicos, que medem a aderência do cimento ao revestimento e à formação. O canhoneio. Canhoneio é uma fase onde o objetivo é colocar o poço em produção através da perfuração da formação produtora, utilizando cargas explosivas. De acordo com o arranjo angular entre as cargas, é possível definir o IP do poço. Instalação da coluna de produção. Aí já a coluna de produção é constituída basicamente por tubos metálicos, onde os demais componentes são conectados. A coluna de produção se localiza no interior do revestimento e tem como finalidade conduzir os fluidos até a superfície e proteger o revestimento contra fluidos agressivos. Permitir a instalação de equipamentos para elevação artificial, possibilitar a circulação de fluidos para o amortecimento do poço em futuras intervenções, colocação, melhor dizendo, do poço em produção, que é o fato de induzir surgência dos fluidos por válvulas de Garlift ou flexo-tubo, pela substituição do fluido da coluna de produção ou por pistoneio, a fim de reduzir o peso da coluna hidrostática existente no interior da coluna. Ou em casos raros, como em poços com condições de produzir surgência. Porém, antes de vermos a produção em si, estudaremos um pouco sobre o comportamento dos fluidos quando se deslocam de um ponto de maior para um de menor pressão estática, havendo assim um deslocamento dos mesmos. A porosidade, ela depende da forma, da arrumação e da variação do tamanho dos grãos, além do grau de cimentação da rocha. Ela pode ser calculada como uma porosidade absoluta, quando se considera a razão entre o volume total dos poros, conectados ou não, e o volume total da rocha, ou calcula-se a porosidade efetiva, se considerarmos os poros efetivamente interconectados e o volume total da rocha. Esses valores são calculados a partir de perfis elétricos passados nos poços ou de ensaios de laboratório feitos em amostras de rochas coletadas durante a perfuração. Permeabilidade. Bem, permeabilidade é uma característica de interligação entre os poros, permitindo ao óleo passar de uma área de maior pressão para uma de menor. Essa passagem pode ocorrer através de falhas geológicas. Produção. Bem, nessa fase de produção, trabalhamos com o escoamento, melhor dizendo, de 3 tipos de fluidos com densidades distintas. A água, o óleo e o gás compõem o conteúdo do fluxo multifásico. Porém, ao ser estudado, tratamos com o escoamento bifásico, separando apenas em fase líquida e gasosa. O escoamento bifásico é frequentemente encontrado na coluna de produção dos poços e nos tubos de produção. O fluxo multifásico pode ocorrer em trechos verticais, inclinados e horizontais. E alguns métodos precisaram ser desenvolvidos a fim de permitir a determinação da queda de pressão ao longo da tubulação, com qualquer ângulo de inclinação. Para que os fluidos cheguem então até os separadores na superfície, é necessário que a pressão do fluido no fundo do poço seja suficiente para vencer a coluna hidrostática do fluido na coluna de produção, as perdas por fricção, as perdas nas restrições, que são, por exemplo, o regulador de fluxo
fluxo ou choque, válvulas, etc. As perdas na linha de produção e a pressão nos equipamentos de separação. A perda de carga devido à elevação corresponde ao gradiente hidrostático do fluido, que está escoando e é função unicamente da sua densidade. Já a perda de carga devido à fricção existe sempre que houver movimentação de fluidos e depende da característica dos mesmos, do diâmetro, da rugosidade da coluna e da produção, bem como da vazão. A perda de carga devido à aceleração depende da quantidade de gás produzida, pois quando a razão, o gás líquido, for baixa, poderemos considerar ser o escoamento de um fluido incompressível, onde não haverá variação de velocidade no interior da tubulação, porque tornará esse gradiente nulo. A diferença de velocidade entre as fases e a geometria das fases líquidas e gasosas são fatores determinantes para a classificação dos regimes de fluxo multifásico. Muita coisa, não é mesmo? Mas não se preocupe, pois veremos essas fases com mais detalhes ao longo dos próximos módulos. Vamos lá.